Seja muito bem-vindo ao YouTube Channel, eu sou o Potássio Vox e hoje vamos falar sobre punheta. Isso mesmo, gostaste? Vamos falar sobre riscos e benefícios dessa coisa maravilhosa que chama-se punheta. Tenho aqui como convidado o Adalberto Nuri, ele que é estudante de medicina, Adalberto, seja muito bem-vindo ao YouTube. Obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra poder atender esse convite e falar para essa malta jovem, que acredito que tem muitos aí que gostam disso, tem muitos que queriam saber ou gostariam de saber mais a respeito do tema. Então eu estou aqui para contribuir com minhas experiências, com algumas pesquisas, com algumas leituras que eu tenho feito a respeito do tema e eu espero poder ajudar de acordo com aquilo que me for perguntado para que o pessoal possa ter noção do que realmente é a punheta ou a masturbação. A punheta, já vamos entrar propriamente no tema. Isso. Mas antes mesmo quero te convidar a dar um gosto. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva para não perder os vídeos maravilhosos, temas bastante pertinentes que vamos estar aqui a debater como este. Adalberto, dê contas o que vem ser a punheta. O que é a punheta? Olha, a punheta, né, ou masturbação, nós podemos conceituá-la como o ato de estimular o órgão sexual com a intenção de buscar prazer. E muitas das vezes quando se fala de punheta ou masturbação, as pessoas simplesmente pensam no homem como tal, né? Ou seja, a maior parte do pessoal pensa que só o homem que se masturba, ou seja, só o homem que bate punheta. Mas na verdade, a punheta ou a masturbação é algo que pode acontecer tanto para o homem como para a mulher. A mulher também muitas das vezes pode estimular o seu órgão genital com a intenção de buscar o prazer sexual. E muitas mulheres conseguem inclusive atingir o orgasmo. No caso, o homem procura estimular o seu pênis e a mulher vai procurar estimular o clítoris, né, que nós chamamos de pênis rudimentar. Exato. As mulheres também batem punheta, punheteiras. Vamos já entrar no tema mesmo agora, né? Então, já que mulheres e homens batem punheta, todos são punheteiros, né? Exato. Quais são os benefícios? O que é que a gente vai lá buscar, né, na punheta? Olha, existem muitos tabus ligados a esta questão de masturbação ou punheta, sabes? E eu acho que nós vamos tentar um pouquinho desmistificar algumas coisas que têm se falado a respeito da punheta. Na verdade, tem sim alguns benefícios. E se nós formos bem a ver, por exemplo, do ponto de vista econômico, e do ponto de vista da economia, tanto faz financeira como também economia de esforço, ou seja, alguém que quer bater uma punheta, alguém que quer se masturbar, ele não precisa, por exemplo, ter que pedir, né, ou ter que paquerar uma mulher, ter que paquerar um homem, ter que convencer ou fazer cenas de gênero. Não, ele chega no seu quarto, no quarto de banho e de forma fácil ele se autossatisfaz, está a perceber? Então, isso pode ser um benefício. Isso é um benefício, por quê? Porque há muitos jovens, muitos adultos, muitas das vezes sequer querem ter que trabalhar, né? Ou seja, ter que convencer alguém, paquerar, passar por esse todo o processo, porque acham que é moroso. Então, eles partem direito para a justiça com as próprias mãos. Então, é isso, tá vendo? E um outro benefício também há muitas pesquisas. Ontem tive, inclusive, a ler um artigo da BBC, ou BBC, né? Para quem preferir, que falava sobre essa cena e falava que a masturbação ajuda também a prevenir o câncer de próstata no homem. Isso é algo que não está propriamente provado cientificamente, mas é algo que se está já a cogitar. Então é bom que acredito que daqui a nada vai surgir equipas a pesquisarem para confirmar esse facto. Mas eles apresentaram um estudo de que indivíduos com uma idade de 40 a 60 anos que se masturbavam pelo menos umas 5 vezes durante a semana, eles tinham um menor risco de apanhar o câncer de próstata. Uma outra coisa é que os estudiosos dizem que a masturbação ou punheta é algo que faz parte do desenvolvimento sexual do indivíduo. Quer dizer que é raro você encontrar no século XXI um indivíduo com 25 anos ou mais que nunca tenha visto, que nunca tenha se masturbado, por exemplo. Não. Porque, principalmente na adolescência, nós sabemos que quase todo indivíduo que está em desenvolvimento sexual passa pela masturbação. É verdade. Então, daí que eles afirmam que a masturbação
é benéfica também porque ajuda o indivíduo a conhecer a sua própria sexualidade. Ok. Ou seja, aí você começa a explorar o teu corpo, começa a saber quais são as zonas que você tem, as tuas zonas erógenas, né, para aqueles que conhecem mais sobre sexualidade. Então eles falam que a partir da masturbação você também consegue mais ou menos ter um autoconhecimento bem definido sobre a tua sexualidade. Isso poderá ser benéfico também futuramente para a tua própria sexualidade e pode evitar muitos transtornos que alguém que nunca se masturbou pode não ter tido esse tipo de experiências. Há outros benefícios, por exemplo, para as mulheres também, né? Para as mulheres, a questão do stress, okay? Muitas nunca não têm tido às vezes relações sexuais, ficam muito estressadas e então com uma masturbação às vezes se sentem mais aliviada, mais leve, mais fly, voa, né? Fica lá flutuando. Exato. Algumas mulheres também quando estão numa relação, né, principalmente eu falo mais para as mulheres casadas, alguns estudos apontam que às vezes elas não conseguem alcançar satisfação sexual com o seu parceiro. Então elas recorrem a esse recurso também para, a masturbação, a punheta, para satisfazer a si mesmas. Tem mulheres que, por exemplo, nunca atingiram um orgasmo com o seu próprio marido ou cônjuge. Mas pelo menos fingem orgasmo. Fingem, sim, pois. Mas então elas buscam essa realização onde? Na masturbação. Uma punhetazinha. Uma punheta, então é por aí. Então existem inúmeros benefícios que os estudiosos indicam. Eles dizem que a masturbação não tem mal algum, a masturbação é saudável e eles inclusive aconselham qualquer indivíduo a se masturbar. Então eu acho que em termos de benefícios existem vários, mas eu acho que esses são dos que os artigos mais repetem. Então eu acho que é isso, né? Alguns dos benefícios da masturbação. Então se você está pensando em desistir da punheta, já sabes, conhece aqui os benefícios, mas agora, calma. Então existem riscos na punheta? Olha, é como tudo, né? Existem sempre, é uma questão de risco-benefício. Sim. E nós, geralmente, nós os médicos fazemos um assessoramento não diretor, ou seja, nós não te dizemos que faça isso ou aquilo, não. Nós te mostramos os benefícios e os malefícios das coisas e você vai sacar as tuas próprias conclusões. Então, falando sobre riscos de masturbação, existem inúmeros riscos. Quando nós falamos sobre masturbação, existem inúmeros riscos. Um dos riscos principais da masturbação é o facto de que a masturbação ela vicia. Esse é o principal problema da masturbação, ok? Como eu disse no princípio que era estimular o órgão sexual em busca de prazer, o prazer vicia, ok? Sim. Então a masturbação também chega a viciar e ela atua no sistema de recompensa do sistema nervoso central. Então faz com que o indivíduo fique viciado em masturbação, assim do mesmo jeito que aquele indivíduo que fuma é viciado em cigarro, no alcoolismo, também você pode ser viciado em masturbação. E isso é o mais comum acontecer, quer dizer, poucas pessoas conseguem ter um controle exato da quantidade de masturbação, ok? Da quantidade de vezes que se vão masturbar durante um dia. A tendência natural é de que quem começou a se masturbar tende a ficar viciado. Ok? Porque isso atua no sistema de recompensa, aí os neurotransmissores vão se formando, então o indivíduo, quanto mais se masturbar, mais necessidade de se masturbar é literal. Isso é tipo o cigarro, você começa com um diário, 2, depois vai criar o que nós chamamos de tolerância, ok? Você antigamente ficava satisfeito com um cigarro, mas hoje já não fica satisfeito com 2, tem que ser pelo menos 3 maços por dia. Então muitos indivíduos entram para a masturbação com a sensação inocente de que não vai criar mal algum, mas muitos acabam se viciando, ok? No princípio ele começa só, eu estou concentrado, vai se masturbando uma vez por dia, 2 vezes por dia, mas depois é tanta facilidade porque você para se masturbar não precisas esforço nenhum. Você chega, alivia, afogas o ganso e estás bem contigo mesmo, bate um alívio, um cansaço. Claro, para muitos bate sempre aquela sensação de remorso. Sim. No caso, principalmente os cristãos. Os cristãos, principalmente. Mas para quem não é cristão,
geralmente dá aquela aliviada para se sentir mais free e dá um sono básico e por aí fora. Mas nós não podemos deixar passar inadvertido o facto de que a masturbação vicia. Então, esse vício pode acarretar consigo muitas consequências, ok? Por exemplo, muita gente diz que a masturbação ajuda a combater a ejaculação precoce. Eu há tempo estive a ver um vídeo e também estive a ver artigos sobre o benefício da masturbação e os malefícios quanto à ejaculação. A masturbação pode sim ajudar a prevenir a ejaculação precoce quando geralmente é praticada. Há indivíduos que masturbam, eles levam muito tempo para atingir o orgasmo, ok? Mas há indivíduos que batem sempre aquela masturbação rapidinha, tá vendo? Ele chega, só se estimula e tem como objetivo único expelir o sêmen, ou seja, quando ele consegue atingir o orgasmo, se sente satisfeito e para ele tá tudo. Mas para esse tipo de masturbação, que é só de alívio, ele não ajuda a retardar a ejaculação. Pelo contrário, ela contribui para a ejaculação precoce. Porque o indivíduo, ele praticamente na sua mente vai estar sempre só a se masturbar ou a ter relações sexuais só para expelir o sêmen. Então, quando ele conseguir ejacular, já não tem prazer em continuar a ter a relação sexual. Esse é um dos fatores de risco. Também contribui para a ejaculação precoce, a masturbação. E também, como tu mesmo disseste, que a masturbação pode ajudar a combater a ejaculação precoce, também pode contribuir para o retardo da ejaculação. Isso para a maior parte dos homens, para a maior parte das pessoas é um benefício, porque você se vê como um cara, agora eu vou dar carga, mas isso também pode, depois de algum tempo, se tornar em algo chato, principalmente para o cônjuge, ok? Principalmente, você pode, a mulher, por exemplo, às vezes já deu tudo o que ela tinha que dar, mas você ainda estás lá e o sexo já não... E se a mulher já perdeu a vontade, por exemplo, já não vai lubrificar e depois o sexo torna-se doloroso para ela. Em vez de ser uma experiência prazerosa, então começa a se converter em algo doloroso, tá a perceber? Então, desse ponto de vista, a masturbação também pode trazer uma consequência que é a ejaculação retardada. Então, pode trazer ejaculação precoce, ejaculação retardada. E um outro artigo que eu estive a ler, ele dizia que a masturbação contribuía para fortalecer o relacionamento. Isso é um benefício que eu não falei anteriormente, mas eu quis falar mesmo agora. Vou bater muita punheta agora. Eu quis falar mesmo agora para criar uma comparação. Na verdade, não é propriamente que a masturbação ajuda para o relacionamento. Pelo contrário, isso é um fator de risco. Eu vou lhe dizer, já falamos muito sobre as facilidades, ou seja, as pessoas têm uma tendência de escolher o que é mais fácil para elas, está a perceber? Sim. Entre ir paquerar uma mulher, gastar saliva, ou, por exemplo, quando você tem que ter relação com uma mulher, tem que prepará-la durante o dia todo, entre passar por esse todo o trabalho e você chegar a se aliviar com uma masturbação, meu irmão, eu lamento dizer, mas a maior parte dos rapazes, dos jovens, adolescentes vão preferir mesmo a punheta. Uma punheta básica. Mas aí é onde está o perigo. Por quê? Porque a punheta tende a isolar o indivíduo, a criar um mundo seu. Então isso pode representar um perigo para as outras relações que o indivíduo tem. A principal é a relação com o cônjuge. Esse alerta vai para os casados. Muito cuidado aí, casados, porque vocês que têm uma companheira e continuam a se masturbar, ficam a saber que vocês correm o risco de arruinar a vossa relação por causa da masturbação. Porque você muitas das vezes vai padronizar, ok, o sexo, você vai se sentir às vezes melhor realizado sozinho do que com a tua mulher. Então isso também pode enfraquecer o relacionamento. E as pessoas que se masturbam têm uma tendência mesmo de se excluir muitas das vezes, porque a masturbação é um vício que não é visto com bons olhos diante da sociedade. Então as pessoas que se masturbam, a tendência é de fazer no oculto, no escuro. Então isso também vem a ser um fator de risco, uma desvantagem da masturbação. Isso é também uma desvantagem. A masturbação pode acabar com muitos relacionamentos
Porque o indivíduo que se masturba se sente satisfeito só consigo mesmo. E isso faz ele desenvolver sentimentos de egoísmo, de autossatisfação. Muitas das vezes, se a outra pessoa lhe estiver a complicar, ele prefere, é melhor tu ires embora e eu continuo a me autossatisfazer. Eu continuo a bater punheta. Continuo a bater uma punheta. Então, também é um dos problemas da masturbação. Então, falamos aqui de ejaculação precoce, ejaculação retardada, também é um perigo para os relacionamentos. A masturbação também tem outros perigos. E são inúmeros eles. Nós podemos aqui, já nomeamos 3. Um outro perigo da masturbação é... Já acho que vai lembrar daqui a pouco, mas exato. Só para quebrar alguns tabus aqui. É verdade, será verdade que a masturbação, né, ela ajuda a desenvolver o óleo, tipo, usando a lei do uso e desuso? Sim. Ok, exato. É assim, se for verdade, não está comprovado cientificamente, ou pelo menos não li em nenhum artigo que a masturbação tinha como, ou em um livro, que a masturbação aumenta o tamanho do pênis. Se bem que em alguns países já se estão a utilizar algumas substâncias que realmente aumentam. O tamanho do órgão genital ou do pênis no homem. A masturbação, se nós caímos pela lei do uso e desuso, é claro que podíamos até relacionar, mas eu prefiro não ir muito por esse caminho. Okay. Porque como médico ou como estudante de medicina, eu prefiro trazer aqui coisas que estejam provadas cientificamente e que, como é que eu posso dizer? Não sejam simplesmente meras teorias, porque tem muita gente que vai sair daqui e depois vai se masturbar e a dizer que eu simplesmente o incentivei a se masturbar para ter um pênis maior. Porque o tamanho do pênis depende também da constituição genética do indivíduo, ou da altura do indivíduo. Há vezes que pessoas olham, por exemplo, para o dedo do indivíduo e falam, esse indivíduo assim, se tem esses dedos desse tamanho, então tem um pênis completamente grande. Não é muito por aí. Mas o tamanho do pênis depende muito da constituição física do indivíduo, dos fatores que ele herdou do seu pai, né? Porque há indivíduos, os baixinhos geralmente são mal conotados, né? Porque do ponto de vista constitucional, há uma tendência de terem um pênis mais grosso e curtos. Então, tipo ele se for ao introduzir, né? Pode ser aqueles casos que já meteu tudo, mas a moça, ela fala, empurra. Olha. Já não posso. Olha, mas... É mentira, já conheço baixinhos com bons pênis. Exato. Então não podemos necessariamente associar. E além disso, na verdade, o sexo deve ser preparado e é uma questão qualitativa, nem sempre é uma questão quantitativa. Sim. Nem sempre um indivíduo que tem um pênis maior faz um sexo melhor que aquele indivíduo que tem um pênis menor. Sim. Porque isso tudo é uma questão de preliminares, preparar o corpo da mulher para esse momento. E até porque a biologia humana é assim, ela tem que ser preparada para esse momento. Ok, uma outra desvantagem da masturbação que eu já queria dizer, mas me estava a esquecer, e essa é muito perigosa, eu aconselho você que está a ver esse vídeo a tomar nota dessa desvantagem da masturbação, é que maior parte das vezes a masturbação está ligada ao vício de pornografia. Ok? Isso é verdade. Há pouco tempo eu já falei que o indivíduo que começa a se masturbar entra ingenuamente a pensar que isso não vai afetar em nada, não vai se tornar um vício, é algo normal, é algo que vai aliviar o estresse, vai me proteger de câncer e por aí fora. Mas é bem verdade que você que no princípio se masturbava uma vez, depois começas a ter a necessidade de se masturbar 2, 3, 4 e muitas vezes mais durante o dia. E vai chegar um momento que só com as tuas fantasias mentais você não consegue alimentar esse vício. Então, aí vai surgir a necessidade de buscar um outro recurso para potenciar esse vício. Então, é aí onde surge a pornografia. O indivíduo
por si só não consegue criar fantasias mentais para alimentar esse vício. Então ele tem que associar, ok? Para além daquilo que ele já pensa, tem que associar a imagens. Tem que buscar imagens de pessoas a terem relações sexuais para potenciar o ato, para primeiro criar um desejo e vai vendo, aí vão se criando, por exemplo, neurotransmissores no cérebro, quer dizer, aquela vontade sexual vai voltar e o indivíduo aí consegue se masturbar. Então, nós vamos, o que vai acontecer aí é algo que se chama de retroalimentação positiva. Quer dizer, quanto mais o indivíduo vê pornografia com a necessidade de se masturbar, mais ele vai querer. Por quê? Porque hoje ele vê um vídeo, por exemplo, assim calmo, amanhã ele já não quer um vídeo calmo, por exemplo. Ele quer um vídeo mais forte, quer uma cena assim, mais erótica, tá percebendo? Depois dele ter aquela cena mais erótica para o indivíduo, também já não se sente mais satisfeito com isso. Agora, por exemplo, ele vai ver quer uma cena em que, por exemplo, um indivíduo maltrata a mulher. Por exemplo, uma cena de masoquismo, né? Masoquistas são aqueles indivíduos que sentem prazer pela dor. Sim. Então, ele vai pegar aquele tipo de vídeo em que o indivíduo, para além de ter relações sexuais, para além de estar a fazer o sexo, ele vai querer um vídeo pornográfico onde, por exemplo, há hostilidade, ele bate na moça, faz coisas erradas e por aí Mas fora. tem mulheres que gostam quando eles batem. Exatamente, não que estamos a combater isso. Sim. Mas aí o indivíduo começa a desenvolver padrões. De que maneira? Ele começa a criar cenários mentais, ou seja, aquilo que ele vê no vídeo é aquilo que ele vai querer praticar. Primeiro sozinho, e é perigoso para os indivíduos que estão numa relação, que são casados, porque ele depois vai querer praticar aquilo com quem? Com a sua mulher, com a sua namorada, com o seu cônjuge, seja lá qual for. Então o indivíduo vai querer praticar isso com o seu cônjuge, e aí já é perigoso. Imagina, por exemplo, que você viu o vídeo sozinho, a tua mulher não viu, como é que fica? Você vai querer praticar o que viste lá com ela que não viu, e para ela às vezes vai parecer uma agressão, tá percebendo? Aquilo que era para ser prazeroso, então passa a ser agressivo, passa a ser doloroso, então isso também começa a dar cabo de várias funções. Um outro fator de risco, uma outra desvantagem que as pessoas que se masturbam tão suscetíveis até é o deterioro de algumas funções mentais. Mas isso não acontece da noite para o dia. Esse fator de risco que eu estou a dizer agora é para indivíduos que são compulsivos. Okay. Porque a masturbação tem estágios ou níveis. Um indivíduo que se masturba uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, não é igual a um indivíduo que se masturba 3 vezes, 4, 5 vezes por dia ou mais vezes, porque há indivíduos que têm algo que se chama compulsão sexual, ou seja, ele vai desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo pela masturbação. Esse indivíduo que tem um transtorno obsessivo compulsivo pela masturbação, ele tem necessidade de se masturbar várias vezes ao dia, e aí também vai associar a pornografia, e a pornografia vai dar cabo de muitas funções cerebrais. Existe um cara que se chama Rafael Rossi, ok? Ele tem um programa que se chama Programa Reverte. Esse é um programa que tem ajudado muitos jovens a nível do mundo. Esse jovem, Rafael Rossi, é brasileiro, é psicólogo, é um estudante de neurociências. Ele está ajudando muita gente com esse Programa Reverte. Se você, por exemplo, quiser ter acesso a esse programa, vai no Google, escreve só luta contra o vício da pornografia com o Programa Reverte, ou escreve só o Programa Reverte, lá vai já aparecer. Nesse programa ele explica bem como é que funciona a pornografia e a masturbação na mente do indivíduo. Ele explica, de todos os artigos que eu já li, acho que o melhor programa que eu já li foi do Rafael Rossi, porque ele dá uma explicação categórica daquilo. Acredito que, pessoal, muitos de vocês poderão não entender porque algumas linguagens que ele usa lá são técnicas, está percebendo? Ele é um estudante de psicologia, é um estudante de neurociências, então nós nos entendemos. Mas eu acho que se você ler aquele artigo, você pode ter acesso a algumas informações, porque nem tudo lá está em linguagem complexa. Então, é isso aí. Ele explica muito bem como é que a pornografia vai afetar o cérebro das pessoas. Um exemplo concreto é que as pessoas que veem pornografia e se masturbam perdem, por exemplo, o raciocínio lógico, perdem a capacidade de memória e perdem também a capacidade de
planejamento. Por quê? Porque existe a parte anterior do cérebro humano, nós chamamos de giro pré-central, ok? Ou giro frontal, perdão. Acontece no giro frontal é que essa área é responsável as atividades a longo prazo, ok? Um indivíduo que se masturba, um indivíduo que vê pornografia, pode ter afetação a este nível. Pode. É um indivíduo muito esquecido, esquece com facilidade as coisas, ok? Um indivíduo muitas das vezes de ânimo baixo, ok? Por quê? Porque a masturbação é, assim, hipoteticamente comparada a uma relação sexual, só que você está a ter relação sexual sozinho, contigo mesmo. Então, ali você vai gastar muita energia. E imagine que há indivíduos que se masturbam umas 10 vezes por dia. Imagina, é comparado a um indivíduo que pelo são menos... imperadores da punheta. Sim, imperadores da punheta. São indivíduos que fez, por exemplo, 10 relações sexuais num dia. E desculpa lá, você não é uma máquina, você é um ser humano. Você que tem 10 masturbações por dia, por exemplo, você perdeu uma quantidade de energia fora de série. Você leva muito tempo para recuperar. E esses indivíduos que se masturbam, por exemplo, essa quantidade de vezes por dia, nem levam muito tempo para se recuperar, mas ele continua a se masturbar. Já ouvi relatos de pessoas que se masturbaram até sair sangue. Até ejacular com sangue. Então, é mais um fator de risco da masturbação. Se bem que esse aqui do ejacular com sangue pode estar ligado a outros transtornos secundários à masturbação. Pode dar o caso que a causa principal não é a masturbação, pode ser uma afetação que vem da própria masturbação, não é verdade? Quer dizer, de tanto se masturbar, pode ter danificado algum órgão ali da economia, então isso vem como uma consequência. Pessoal, tem um vídeo muito lindo do canal Anônimos falando sobre a punheta. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem assistir. Lá bem no final eles fazem um apelo. É um vídeo, começa assim de uma forma bem engraçada, vamos falar, mas lá bem no final deixa um apelo à sociedade. Porque fala-se pouco da punheta, principalmente nas igrejas. Sim, a punheta é tabu. A punheta é um tabu, infelizmente. Por isso é que eu penso, por isso é que os jovens se afogam, muito, principalmente os adolescentes acabam se afogando na punheta. Qual é a mensagem que queres deixar para pastores, membros da sociedade civil, enfim? Ok, o meu apelo é que se fale mais da masturbação, e quando se fala da masturbação nunca deixar de lado a pornografia, porque são dedo e unha, ou seja, dois males que caminham juntos. No entanto, o meu apelo é que líderes de igrejas, líderes de escolas, pais, principalmente os pais, muitos dos pais não sabem o que os filhos têm visto pela televisão. Acredito que você já se masturbou, eu também já devo ter feito isso durante algum tempo da minha vida, mas os meus pais sequer tiveram conhecimento. Sim, isso é verdade. Então, pais, isso é segredo, ninguém sabe. Pais, procurem ser amigos dos filhos, conversar, procurar saber o que o filho está a ver na internet. Ok, aquele tempo que ele fica lá a gastar no quarto sozinho, afinal de contas, o que ele está a ver? Você que está preso no vício da masturbação, da pornografia, procure ajuda de alguém que seja idôneo, ou mesmo ajuda profissional, caso não esteja a conseguir. Se você é cristão, vá buscar a ajuda de um líder, do líder da tua igreja, de alguém que seja idôneo, que te possa aconselhar e que possa te ajudar a vencer, porque esse é um vício que dificilmente se vence sozinho. Sim. Ok? Uma outra dica é que se você quiser se libertar disso, pode pegar esse programa que eu disse, o programa Reverte, ele é muito bom, se bem que depois de alguns passos ele vai cobrar, né? Tem que pagar, porque não é um programa grátis. Sim. Então, mas ele explica muito bem como é que esse processo de liberação do vício de masturbação acontece. Primeiro ele te mostra o que é o vício, qual é o problema que você tem. Depois ele te ajuda a reeditar a tua mente, a refazer todas as memórias. Depois ele vai te ajudar a preencher a mente com outras dicas, com outras dinâmicas que você pode fazer. Procure sempre ocupar a tua mente com coisas positivas, coisas que ajudam a manter a tua mente um pouquinho distanciada dos pensamentos sexuais, para você que não quer cair no vício, porque nós sabemos que no desenvolvimento do ser humano, principalmente os rapazes, chega uma idade aí dos 14, 13, que quase 80
90% dos pensamentos dos rapazes são pensamentos sexuais. Quando vê uma mulher já, ele começa a fazer um filme mental dele a ter relações sexuais com essa dama boa. Seja lá qual for a mulher, desde que seja uma mulher atraente, muitas das vezes nos leva a ter pensamentos sexuais. Então, procure manter tua mente ocupada com coisas positivas que vão te levar distante desse problema. Agora, para você que é solteiro, pensa em casar, pensa em ter um relacionamento sério e estás mergulhado no vício da pornografia e da masturbação, procure deixar isso, ok? Porque isso vai afundar o teu relacionamento. Se bem que há muitos estudos a tentarem provar que não prejudica, você pode experimentar. Até houve um artigo que eu li e ele dizia assim: faz isso durante 30 dias, faz uma experiência, tanto com a tua namorada, se masturba durante os 30 dias e compara o teu relacionamento com ela e depois para ver se há ou não uma mudança nisso. Então, para aqueles que quiserem ter uma relação séria, o meu apelo também é que busquem ajuda mesmo. Agora, um alerta para todos nós: masturbação, pornografia é uma guerra declarada. Se você é homem, ok? Como nós dois que estamos aqui, você está sujeito a se masturbar e a ver pornografia. Isso é uma luta constante. Se você não quiser cair num desse tipo de vício, tens que saber que isso é uma luta que você tem que travar para o resto da vida. Bom. Adalberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Nada por isso, nós estamos disponíveis sempre que nos for solicitado, estamos aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Bom, foi mais um vídeo aqui no ChatTube Channel. Espero que vocês tenham gostado do tema que trouxemos aqui para vocês. Se tiveres um tema que queres que a gente também aborde aqui, por favor, escreva nos comentários. Se não quiseres que seja visto aí, escreva para nós no chatube1@gmail.com. Nós teremos muito gosto em abordar aqui. Até a próxima semana, estamos juntos. Brá! One love.